Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou a Rafaela Granville, eu sou nutricionista e o vídeo de hoje eu vou falar sobre a Yasmin Brunet. Rafa, por que você escolheu falar sobre a Yasmin Brunet? Gente, eu não sei se vocês sabem, né? A Yasmin Brunet, ela participou em 2024 do Big Brother Brasil. E saíram algumas notícias sobre ela, sobre a situação de saúde dela, né? Porque durante a casa ela não podia comer feijão, porque ela relatou que tinha síndrome do intestino irritável. Depois saiu uma notícia durante a casa lá que o pessoal tava ficando bravo com ela, com raiva, porque ela comia muito, ela tava comendo muita coisa, né? E aí se falou da questão dela ter compulsão alimentar. E por último, agora, final de 2024, saiu uma notícia falando que ela tinha lipedema e que ela fez uma dieta, né, para perder peso, para ela não precisar fazer a cirurgia. Então hoje eu vou explicar isso para vocês, explicar também que esses problemas que ela tem estão todos interligados. Então assistam esse vídeo até o final que eu vou explicar para vocês as estratégias que a gente pode fazer de forma nutricional e outras estratégias para tratar tudo isso que ela tem, tá bom? E outra coisa também que eu quero passar para vocês aqui. Se vocês são estudantes de nutrição, ou já são nutricionistas, ou conhecem alguém que está estudando nutrição, ou alguém que é nutricionista, que está fazendo pós-graduação, terminando a faculdade e sonha em publicar o trabalho de conclusão de curso, né, a monografia, em uma revista científica de nutrição, a revista que eu vou falar aqui para vocês é a Nutrição Brasil. A Nutrição Brasil tem mais de 20 anos no mercado. Inclusive, eu já publiquei na revista Nutrição Brasil. Se vocês acharem que eu tô de migué, corre lá no meu Instagram e tá lá fixado numa das primeiras fotos, numa das primeiras publicações eu deixei lá quando saiu o meu artigo, né, a publicação do meu artigo na revista. Então, se vocês sonham em publicar o seu artigo, eu vou deixar aqui informações aqui embaixo para vocês, o link para vocês entrarem em contato com a revista Nutrição Brasil e compartilhar lá com eles, né? Mandar para eles o seu trabalho. Eles têm toda uma equipe de profissionais que avaliam o seu artigo e vão dizer para você, sim, seu artigo está apto. Ah, você precisa corrigir algumas coisas. Beleza? Agora, se você falar assim pra mim, ah não, Rafa, eu queria só assinar a revista para ter acesso a todos os artigos científicos na área de nutrição, porque eu gosto de ler muito, eu gosto de me atualizar, eu gosto de saber sobre esses assuntos. Você também pode assinar a revista, tá? Eles estão com uma promoção, você assinando a revista pagando à vista, você tem 40% de desconto. É muito desconto. E sabe qual que é a vantagem? Além de você conseguir a revista agora o ano inteiro, né? Até começo de 2026, fevereiro de 2026, você também tem acesso a todas as outras revistas, o retroativo das outras revistas desde 2002. Então é muita coisa, gente. Então eu acho que vale muito a pena vocês assinarem também a revista. Então maiores informações eu vou deixar o link aqui para vocês na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado, beleza? Então bora lá falar da Yasmin Brunet. Bom, gente, uma das primeiras notícias na época do Big Brother que saiu da Yasmin Brunet lá na casa foi em relação ao fato dela não poder comer feijão. Eu acho que tem alguma coisa durante o Big Brother ali, é que eu não assisto Big Brother, tá, gente? Então eu vi isso nas notícias. Ela tava na xepa, se não me engano. Eu acho que é alguma parte da casa que separa o pessoal, né? Formam grupos, né? E aí o pessoal tem limitação para comer comida. E aí, numa notícia que eu li, ela tava reclamando porque ela não podia comer leguminosas, feijão, grão de bico, lentilha, porque ela sofre de síndrome do intestino irritável. A pessoa que tem síndrome do intestino irritável, ela, lembrando, né, que a síndrome do intestino irritável ela não tem cura, ela tem tratamento. E a pessoa que tem síndrome do intestino irritável, ela tem uma hipersensibilidade visceral e ela tem uma sensibilidade alimentar. Então, por exemplo, assim, gente, as mulheres é comum a gente sentir muito mais dor, com mais frequência do que os homens, por um fator hormonal. Por isso que quando o homem sente dor, eles parecem que estão morrendo, né? Que a gente até fica estressado, fala, ai meu Deus, mas são dramáticos. Por quê? Porque por um fator hormonal, eles dificilmente sentem tanta dor quanto a gente. A gente sente muito mais dor. Então,
quando você pega a mulher e aí você separa e essa mulher ela tem síndrome do intestino irritável, essas dores são muito mais intensas. Então, a pessoa que tem síndrome do intestino irritável, ela tem uma hipersensibilidade visceral, ela sente muito mais dor, tá? Então, quando ela come alguma coisa, que no caso é a sensibilidade alimentar, ela come algum alimento que possa causar uma distensão abdominal, alguma coisa ali, ela vai sentir com muito mais intensidade, tá? E a síndrome do intestino irritável, ela tá ligada muito ao fator emocional. Porque, gente, o intestino e o cérebro eles estão interligados, tá? Então, eu não sei se vocês já passaram por essa situação, assim, em momentos que você tá nervoso, estressado, ansioso, você provavelmente já sentiu algum desconforto gastrointestinal, né? Seja no estômago, no intestino, às vezes você teve constipação, ou você teve diarreia, ou você teve vontade de vomitar, mal-estar, né? Ou em outras situações em que você não tem uma boa alimentação, não pratica atividade física, né? Esse intestino não tá funcionando bem, ele acaba, o quê? Também passando essas informações pro cérebro através do nervo vago, tá? Que eles são interligados pelo nervo vago, e aí você começa a ter o quê? Alteração de humor, de comportamento, tá? Você começa a ter um pouco de esquecimento, tipo assim, às vezes acaba, a gente chama de brain fog, que é quando você tá conversando aí do nada você esquece de falar um negócio, né? Essas questões de memória, tá? E assim, além disso, o paciente que tem síndrome do intestino irritável, ele tem uma desregulação na produção dessa serotonina no intestino, desses neurotransmissores. E aí você acaba tendo uma alteração na frequência evacuatória, na consistência das fezes, né? E vale lembrar que existem tipos de síndrome do intestino irritável, ainda tem mais essa, né? Então, como eu falei no começo, tem pessoas que em momentos de ansiedade, estresse, nervosismo, ela pode apresentar constipação ou diarreia, né? Mas também existe uma outra forma, né? Pessoas que têm um quadro misto. Em momentos de estresse, nervoso, ansiedade, a pessoa pode, em crises, ela ter constipação, em outros momentos de crise, ela ter diarreia. Eu, no caso, também tenho síndrome do intestino irritável, como a Yasmin Brunet, e quando eu estou em momentos de crise, né, que a gente fala, ou eu tenho constipação, né, eu sinto até vontade de ir ao banheiro fazer cocô, mas não sai nada. Ou em outros momentos de crise, de ansiedade, de nervosismo, eu tenho diarreia, tá? Então esse é chamado como quadro misto. Então existem 3 tipos, né? Você pode ter o de diarreia, de constipação ou misto, tá bom? E aí, gente, o que acontece? A Yasmin Brunet, ela tem essa síndrome do intestino irritável. E aí, como a pessoa que tem síndrome do intestino irritável, ela tem essa hipersensibilidade visceral, essa sensibilidade alimentar, no caso da Yasmin Brunet, ela tem, quando ela come feijão ou leguminosas, ela apresenta essa sensibilidade alimentar, né? Ela é sensível a essas leguminosas. E aí ela começa a ter sintomas, ela pode ter inchaço, gases, e aí ela começa a sentir muita dor, muita cólica, começa a ser muito intenso. Por quê? Porque tem uma hipersensibilidade visceral. Beleza? Tá? E aí, gente, uma outra coisa também que durante as notícias sobre a saúde dela, quando ela estava tratando o lipedema, também ela fez uma dieta para tratar o lipedema dela, que mais pra frente eu vou falar. E aí ela também tem uma sensibilidade ao glúten, né? Então mais pra frente eu vou explicar isso pra vocês, tá? Então é muito comum, eu mesmo que tenho síndrome do intestino irritável, eu tenho sensibilidade com glúten. Eu não posso comer nada com glúten, tá? E aí eu vou explicar pra vocês como é que funciona isso. Bom, o segundo ponto aqui que saiu na notícia dela também durante a participação do programa foi o fato dela ter compulsão alimentar. E assim, como eu falei agora pra vocês, a síndrome do intestino irritável, ela tá ligada muito ao emocional, né? E aí, você imagina ela, né, com síndrome do intestino irritável, com essa sensibilidade alimentar, e ela sendo uma pessoa conhecida, né, ela é modelo, ela é atriz, ela é filha da Luísa Brunet, que também é famosa, que foi modelo lá nos anos 80, né, então ela já tem todo um histórico ali.
ela provavelmente tem essa cobrança de estar com aquele corpo ideal, porque ela é modelo, né? Tem que participar de eventos e tal. E aí ela tá dentro de um programa participando e ela tendo que jogar, né? Que ali você tem que jogar para poder ganhar. Então essa cobrança, tudo ali, todo mundo vendo ela, um monte de coisa, e ela com essas dores, ela, né, relatou depois, até nas redes sociais dela, que ela tem compulsão alimentar. Mas não quer dizer, gente, que todas as pessoas que têm síndrome do intestino irritável vão desenvolver compulsão alimentar, tá? Não é isso. Mas a pessoa que tem síndrome do intestino irritável, ela tende a ter algum problema emocional, né? Seja depressão, ansiedade, alguma coisa, alguma alteração de comportamento. No caso da Yasmin, ela tem o quê? Ela tem compulsão alimentar, né? Em momentos de crise, ela acaba comendo muito, tá? No meu caso, Rafa, você disse que tem síndrome do intestino irritável, você tem alguma coisa? Sim, eu sou extremamente ansiosa, tá? Extremamente ansiosa. E aí, gente, o que vale lembrar é que a compulsão alimentar, muitas vezes, ela é confundida com pessoas que são gulosas, né? Uma pessoa mal educada, faminta, que não pensa no outro, né? E não é bem assim. Às vezes você também chega do trabalho, na sua casa, com fome, né? E aí tá com muita fome, só almoçou e daí chega em casa às 7 horas da noite, varado de fome, morrendo de fome. Aí enquanto tá esquentando a janta, vai lá, vai abrindo armário e geladeira, vai beliscando tudo que vê na frente. Por quê? Porque tá com fome. Isso é fome, né? Você sai comendo tudo, porque você tá com muita fome. Você quer matar aquela fome. A pessoa que tem compulsão alimentar, ela não tem fome. Ela não está faminta. Ai, eu preciso comer que eu tô faminta. Não, é como se... É uma coisa muito surreal, assim, é como se tivesse um buraco dentro da pessoa que ela come e ela não consegue saciar aquela fome, né? Aquela fome, que na verdade ela não tá com fome. Ela tá tentando saciar, tá tentando aliviar alguma coisa que ela tá se sentindo frustrada, ansiosa, triste. Ela tá descontando na comida, né? Essa que seria a expressão mesmo. Ela literalmente está descontando na comida para tentar aliviar aquela frustração dela, aquela ansiedade dela, né? Então, no caso da Yasmin, ela tem essa compulsão alimentar. E aí, gente, qual que são as características de uma pessoa que tem compulsão alimentar? Eu separei aqui e eu vou ler para vocês algumas coisas. Eu prefiro ler para não esquecer de citar nada, tá? E se você se identificar com isso, ou você percebeu que dessas coisas que eu vou citar agora aqui, você conhece alguém que é assim e que precisa de ajuda, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado o link da Astral, tá? Que é a Associação Brasileira de Transtornos Alimentares. E lá você consegue mais informações, também consegue acesso a profissionais nutricionistas especialistas no tratamento de transtorno alimentar, tá bom? Bom, gente, aí quais são os sintomas de uma pessoa que tem compulsão alimentar, né? Ela não necessariamente está com fome, então ela vai comer muito, tá? E esse comer muito é algo muito surreal, que é diferente de quando, como eu falei, que eu dei o exemplo de quando você chega do trabalho com muita fome, faminto, querendo comer tudo que você vê na frente. É surreal a quantidade, tá? É muito mais do que você come quando você tá morto de fome. É muito mais, tá? Num curto período de tempo, então isso pode variar de meia hora, 1 hora, até 2 horas. E quando eu falo assim que é uma quantidade muito surreal, é realmente uma quantidade surreal mesmo. A pessoa, ela pode relatar, comer, por exemplo, assim, eu comi toda a assadeira de bolo, tomei um copo de leite, comi um pão com mortadela, comi, sei lá, 2 frutas, uma tigela de cereal, e num curto espaço de tempo que você fala assim, cara, como que coube tudo isso, entendeu? Tá? A outra coisa também, essa pessoa ela sente essa falta de controle de se alimentar, justamente porque ela tá com alguma frustração, com ansiedade, com alguma coisa, e ela tá descontando na comida para tentar aliviar aquela frustração dela, tá?
E aí ela come muito rápido, mais que o normal, né? Até ela sentir um incômodo, que daí não tem mais como, não cabe mais nada, porque senão ela vai vomitar. Ela come grandes quantidades de alimentos, como eu falei. Geralmente come sozinho, porque ela sente vergonha, porque ela sabe que tá acontecendo alguma coisa de errado com ela, mas ela não sabe dizer o que exatamente. E ela sabe que ela tá comendo muito e que as pessoas vão julgar ela por isso. Então foi o que aconteceu ali com a Yasmin Brunet no programa, tá? Sente uma angústia, né? Por ter essa compulsão alimentar, ter tido esse quadro de compulsão alimentar, tá? Só que daí tem um outro porém que vale lembrar. Existe também no transtorno alimentar a bulimia. E a bulimia pode parecer muito com a compulsão alimentar. Só que qual que é a diferença da bulimia da compulsão alimentar? É que a compulsão alimentar a pessoa vai comer muito, 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 se sentir culpada, mas ela vai ficar ali se sentindo culpada. Putz, nossa, como eu comi muito, cara, nada a ver, por que eu fiz isso, tal, não sei o que, não sei o que lá. A pessoa que tem bulimia, não. Ela vai comer muito, 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 muito. Depois ela vai fazer algo para compensar aquela alta ingestão alimentar. Então, sei lá, ela vai, vomitar, tomar diurético, laxante, malhar muito, sabe? Ela vai criar métodos compensatórios. Isso é bulimia, tá? Tô só falando aqui para diferenciar para vocês. Se vocês quiserem mais informações, eu vou deixar aqui no card um vídeo que eu gravei com a nutricionista Luciana Aragão sobre transtornos alimentares. Ela fala muito sobre anorexia e bulimia. Mas aqui no meu canal tem eu fiz um episódio, vários episódios falando sobre transtornos alimentares. Então eu falo sobre compulsão alimentar, falo também sobre bulimia, anorexia, ortorexia, alotriofagia. É bem bacana, tá? E assim, como sempre, meus vídeos super longos, tá? Então senta, pega seu chá, seu café, seu leite com Toddy, o seu pão, ou sei lá o que, e senta pra assistir, porque o vídeo é longo, tá? Como todos os meus vídeos, inclusive esse, tá, gente? Então é isso. Bom, aí, próximo problema que ela tem, né, que foi citado nas mídias, nas redes sociais, nos noticiários, é que ela tem lipedema, que é o nosso último tópico agora, tá? Já tá acabando. Bom, gente, o lipedema, ele é um problema de saúde que foi reconhecido recentemente, né? Nos protocolos internacionais de saúde. Então, até então não era reconhecido. Acho que ele foi reconhecido em 2022, se não me engano, tá? Como um problema de saúde. Então, antigamente era muito visto como algo, tipo, sabe assim, que a pessoa era relaxada, que a pessoa, nossa, a pessoa é gorda, é obesa, não sei o quê. Mas não era. Era um problema que a pessoa tinha. Provavelmente vocês devem conhecer, eu já ter visto alguém que às vezes a pessoa é magrinha aqui em cima, né, na parte de cima aqui do corpo, no tronco, até os membros bem magrinhos, e aí do quadril para baixo a pessoa tem uma perna muito grande, cheia de celulite, né, um quadrilzão, ou às vezes ela nem chega a ter um quadrilzão, mas tem as pernas muito grossas, cheias de celulite. Aí, às vezes, com certeza rola aquele comentário, porque eu já conheci pessoas que tinham isso, e na época não existia esse termo lipedema, né? E aí as pessoas diziam assim, nossa, fulana é tão bonita, ela é toda magrinha, mas a perna dela é estranha, né? A perna dela é cheia de celulite, porque não sei o que, porque ela é gorda, mas ela em cima é magra. Então rolava esses assuntos, né? E provavelmente até hoje acontece, né, gente? Então o lipedema, ele foi recentemente reconhecido. E aí, gente, eu vou colocar umas fotos aqui pra vocês pra explicar uma coisa. Existe o lipedema, que é isso que a Yasmin Brunet tem, que eu vou explicar para vocês agora. E existe o linfedema, tá? Linfedema com F, linfe, de linfar, tá? Que é um outro problema relacionado a um acúmulo de líquido que a gente tem nos membros, seja nos braços ou no membro inferior, que são as pernas, tá? E aí, qual que é a diferença do linfedema pro lipedema? Lipedema com P, linfedema com F, lembra de linfa, tá? O lipedema, ele acomete mulheres, né? O linfedema não, ele acomete homens e mulheres, né?
e é um acúmulo de líquido. O lipedema não, ele está relacionado à gordura, essa inflamação dessa gordura, tá? E o linfedema, de linfa, que tem esse acúmulo de líquido, tá? Ele pode acometer só um dos membros. Então, por exemplo, assim, você pode ter um linfedema só em um braço ou só numa perna. Provavelmente vocês já devem ter visto aí nas redes sociais alguém com algum problema desse. Às vezes um braço tá magro, o outro tá gigante. Uma perna tá magra, a outra tá gigante. Isso é linfedema, tá? E aí o lipedema não. O lipedema, ele é uma gordura que você tem acumulado, seja no braço, ou na coxa, ou coxa e panturrilha. Só que daí o que acontece? Se você tem no braço, você vai ter nos dois braços. Se você tem na coxa, você vai ter nas duas coxas. Se você tem coxa e panturrilha, lipedema, você vai ter nas duas pernas. Então, nas duas coxas e nas duas panturrilhas, tá? Então, elas são por igual. O lipedema, tá? Que é essa inflamação ali acumula uma gordura e fica uma inflamação. E o linfedema não, ele pode dar em um braço ou só numa perna, tá? Que é um acúmulo de líquido. Bom, o lipedema, ele causa desconforto, muitas vezes dores, tá? Na perna, as mulheres podem sentir. E geralmente ele acaba sendo um pouco difícil de diagnóstico, até porque faz pouco tempo que ele foi reconhecido e pode ser às vezes confundido com linfedema, dependendo do grau do lipedema, tá? E também dependendo do grau, se for um grau mais baixo, o lipedema, que tem os estágios do lipedema. Dependendo do estágio, às vezes o médico ele não consegue identificar ainda porque é muito sutil esse lipedema, tá? Mas aí, gente, o que acontece? O lipedema, ele também não tem cura, tá? Ele tem tratamento, tem controle, igual no caso da síndrome do intestino irritável, tá? E aí, no caso da Yasmin Brunet, para ela não precisar fazer cirurgia, que seria essa cirurgia tipo uma lipo, sabe? Para diminuir ali essa gordura concentrada nessa perna e na panturrilha, no caso, né? Para ela não precisar fazer, que eu também acho que ela não precisava fazer, era só ela perder peso, né? Praticar atividade física, porque não tem jeito, até se você tiver um estágio mais avançado de lipedema e tiver que fazer cirurgia, o médico vai falar para você fazer depois, né? Depois da recuperação cirúrgica, você fazer atividade física para controlar essa gordura ali localizada e melhorar essa inflamação ali da coxa ou do braço, tá? Então tem que fazer atividade física. E no caso também perda de peso, né? E aí tem uma questão importante ali da Yasmin Brunet. Além da perda de peso que ela tinha que fazer, ela fez uma reeducação alimentar. Por quê? Porque ela tem síndrome do intestino irritável. O que tem a ver, Rafa, síndrome do intestino irritável com lipedema? Tem muito a ver. Lembra lá no começo que eu falei que ela tem uma sensibilidade alimentar, que ela não pode comer leguminosa, ela não pode comer feijão, não pode comer grão de bico, lentilha, porque ela tem uma sensibilidade alimentar, porque essa sensibilidade causa nela sintomas de desconforto abdominal, gases e por consequência dor. Então isso gera uma inflamação. Então se ela tem lipedema e lipedema é um problema inflamatório, vai realçar essa inflamação dela, que no caso ela tem na perna, né? Tanto coxa e panturrilha, o lipedema, tá? Então realça. Então o que a gente tem que entender, gente, que os problemas de saúde que muitas vezes a gente tem, eles são todos interligados. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês. Doença celíaca. Existem pessoas que têm psoríase e doença celíaca. Se a pessoa não sabe que tem doença celíaca e ela continua comendo glúten, ela fica com psoríase, ela pode passar pomada, ficar no sol, ela continua com aquela psoríase. Quando se ela é diagnosticada com doença celíaca, começa a tratar, você pode ter certeza que aquela psoríase some, tá? É claro que não são em todas as situações que a pessoa que tem doença celíaca ela vai ter psoríase, tá? Eu tô dando um exemplo porque acontece alguns casos disso, tá? Como também pode acontecer o caso da pessoa ter psoríase, ela não ter doença celíaca, mas ela ter algum problema intestinal. Então, melhorando o intestino, melhora a psoríase. Ah, às vezes você tem que nem eu não tenho psoríase, eu tenho dermatite. Eu tenho um problema aqui no couro cabeludo. Então, quando o meu intestino tá atacado, aqui, gente, fica tudo machucado.
fica parecendo caspa, uma coisa horrível aqui, ó. Horrível, horrível. E aí eu fico morrendo de vergonha, porque o pessoal vai olhar e falar, nossa, mulher porca, tem caspa, não usa shampoo anti-caspa. Não, eu tenho uma dermatite. E aí eu sei que meu intestino não tá legal. E aí quando ele melhora, ela some, tá? Então, gente, é tudo interligado, beleza? E aí, uma coisa que eu quero esclarecer também é que é o seguinte, quando saiu as notícias dela falando que ela tinha lipedema, e aí ela fez uma dieta, né, essa reeducação alimentar para melhorar, para ela perder peso, porque na verdade essa dieta foi para melhorar a inflamação dela e por consequência ela acabou perdendo peso, tá? Porque daí diminui a inflamação, você desincha também. Ela deixou de comer glúten, provavelmente porque ela tem uma sensibilidade. E aí o que acontece, gente? Pessoas que têm síndrome do intestino irritável, como ela tem essa sensibilidade alimentar, muito, às vezes, se faz necessário fazer como que eu posso dizer para vocês? Fazer o acompanhamento com o nutricionista e fazer temporariamente uma dieta chamada dieta Low Food Maps, que é baixa em Food Maps. O que significa Food Maps? São iniciais, tá? De fruto, óleo, de monossacarídeos e polióis, que são tipos de carboidratos, tá? Que são pouco absorvidos no nosso corpo, no nosso intestino. E aí, quando chega lá no intestino, eles vão ser fermentados. E aí, como vai acontecer essa fermentação, essa autofermentação? O paciente que tem síndrome do intestino irritável, ele vai ter muitos sintomas, né? E aí ele vai ter o quê? Desconforto abdominal, inchaço, muitos gases, muitas cólicas, tá? E aí essa dieta Low Food Maps, ela é uma dieta temporária de algumas semanas, onde o nutricionista vai pegar essa lista de alimentos que eu vou mostrar aí pra vocês, essa lista aí, ó, que são desde cereais, grãos, frutas, legumes, leites e derivados, tá? Vai tirar temporariamente da alimentação desse paciente, tá? É temporariamente por algumas semanas. E depois vai ser reintroduzido pouco a pouco no dia, tá? Entendeu? Então tem essas combinações e tem o tanto que o seu corpo vai suportar, tolerar. E isso é individual, é de cada pessoa. Mesmo que as pessoas tenham síndrome do intestino irritável, mas cada pessoa ela vai responder de uma forma. Então, por exemplo, ela tem essa sensibilidade com glúten e com leguminosas, como feijão, grão de bico, lentilha. Eu, por exemplo, não tenho. Eu só vou ter, por exemplo, se eu não deixar o feijão de molho. Se eu não deixar o feijão de molho, já peguei o feijão e já cozinhei na panela de pressão e comer, eu vou ter sintoma. Mas se eu deixei um dia antes de molho e fazer o feijão, eu não tenho sintoma. Talvez ela mesmo deixando de molho ela tenha, porque ela já tem uma sensibilidade maior a essas leguminosas, tá bom? Então, é um tratamento individualizado. Se faz essa dieta temporária, mas os sintomas, as queixas vão ser individualizadas. Cada pessoa vai se queixar de uma forma diferente, beleza? E aí, uma outra observação também, vale lembrar, que se você tá assistindo esse vídeo e provavelmente você já viu várias vezes nas redes sociais o pessoal falando assim, mas que glúten é veneno, que glúten é isso, glúten é aquilo. Ok, gente, eu entendo, tá? E você quer melhorar a sua alimentação. Mas antes de mais nada, você precisa ter um diagnóstico. Você precisa ter um diagnóstico do que você tem. Porque imagina só se você tem por exemplo, uma doença celíaca. E aí você tira por conta o glúten porque você está assistindo esse vídeo e fala, não, eu vou tirar. Eu vou tirar, porque talvez eu tenha síndrome do intestino irritável e na verdade você tem o quê? Doença celíaca. E aí você nunca vai saber. E aí você faz um exame e dá falso negativo dizendo que você não tem doença celíaca, mas na verdade você tem, tá? E aí se você tem doença celíaca, o seu cuidado com o glúten tem que ser muito maior do que uma pessoa que tem síndrome do intestino irritável. Tá? Muito maior, porque a doença celíaca ela é autoimune, tá? É uma doença autoimune. Então você precisa primeiro ter um diagnóstico de um médico, seja gastro, seja proctologista, porque quem faz o diagnóstico é o médico. A nutrição faz o acompanhamento para tentar melhorar a sua qualidade de vida, a sua qualidade alimentar, melhorar esses sintomas,
tá bom? Então você precisa primeiro ter um diagnóstico, para daí a gente avaliar se precisa ou não cortar ou diminuir esse glúten, beleza? Bom, questão do tratamento geral do lipedema, né? No caso, ela provavelmente fez essa dieta Low Food Maps temporariamente para ela melhorar, né, esses sintomas e essa inflamação, mas também atividade física, que é muito importante para o lipedema e até para o intestino e até para a saúde mental, é muito importante a gente fazer atividade física. E também provavelmente foram usados aí suplementação, né? Geralmente no tratamento de síndrome do intestino irritável, pessoas com lipedema, é muito comum também fazer uso de alguns suplementos antioxidantes, como resveratrol, curcumina e assim por diante, tá? Então quem vai decidir isso é a nutricionista. Ela vai dizer pra você, não, eu vou prescrever esse aqui, eu vou prescrever esse outro, e qual que é o melhor horário para você fazer ingestão de suplemento, porque também tem isso, tá? É a nutricionista que vai definir isso, não é qualquer horário que você pode ficar tomando seus suplementos, porque também pode dar interferência de absorção, beleza? E o que mais, gente? Eu acho que é isso. E uma última coisa também. A gente tem que tomar muito cuidado com as notícias que a gente vê nas mídias sociais, nas redes, na internet. Também tinha saído uma notícia, quando ela começou o tratamento do lipedema dela, eu vou compartilhar aí com vocês, uma notícia falando que ela tinha alergia e por isso que ela não estava mais consumindo trigo e por isso que ela perdeu peso, etc e tal, lá. E na verdade ela não tem alergia, tá? Ela tem sensibilidade ao glúten, que nós chamamos de sensibilidade não celíaca, beleza? A alergia você não tem ao glúten, você tem ao trigo, tá? Que é um outro assunto que eu posso até gravar aqui explicando pra vocês, tá? Então tomem cuidado quando vocês leem as notícias, as fontes, porque às vezes o pessoal pode passar informação errada, até porque não são da área da saúde, né? Não entende da diferença dos termos, tá bom? Então, em resumo, ela tem síndrome do intestino irritável, tem uma sensibilidade alimentar, no caso, a leguminosas e também ao glúten, que nós chamamos de sensibilidade ao glúten não celíaco, e o lipedema, tá? E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido. Não sei se saiu barulho no fundo, porque eu tô aqui falando no escritório, né, gravando meu vídeo, e às vezes o pessoal entra aqui e faz barulho, tá? Mas eu espero que vocês tenham entendido. Se vocês ficarem com dúvidas, deixe aqui nos comentários que o mais rápido possível eu respondo vocês, tá bom? Um grande beijo e até a próxima!